Pessoal, vamos lá para a nossa aula hoje sobre direitos políticos, tá? Dando seguimento ao nosso curso extensivo, hoje a gente trata aqui em Direito Constitucional sobre direitos políticos. E como é uma ótima forma de iniciar os estudos sobre um determinado tema, nós vamos começar pela definição do que são os direitos políticos. Falando assim, de forma grosso modo, tá? Os direitos políticos são as normas existentes no nosso ordenamento jurídico que disciplinam a forma de exercício da soberania popular, que disciplinam a maneira como o povo, né, os indivíduos integrantes da sociedade, participarão da condução da vida política daquela sociedade, daquela comunidade política. Tá? Olha só, duas definições que a gente tem na doutrina, uma do Pedro Lenza e uma do Bernardo Gonçalves. Olha só o que eles falam. O Pedro Lenza fala que os direitos políticos nada mais são do que instrumentos por meio dos quais a Constituição Federal garante o exercício da soberania popular, atribuindo poderes aos cidadãos para interferirem na condução da coisa pública, seja direta, seja indiretamente. Tá? Então, seja diretamente, seja por representantes eleitos. Tá? Aí o Bernardo Gonçalves fala o seguinte: os direitos políticos são entendidos como um conjunto de regras que disciplinam o exercício da soberania popular, né, a vontade do povo. Nesse sentido, é um grupo de normas que envolvem a participação dos indivíduos cidadãos nos processos de poder, ou seja, nas tomadas de decisões que envolvem a vida pública do Estado e da sociedade. Então é isso, pessoal. Os direitos políticos são um conjunto de normas previstas no nosso ordenamento jurídico que dizem como é que as pessoas irão participar da condução da vida pública, como é que elas irão participar do processo de tomada de decisões políticas no nosso Estado, na nossa comunidade política. Tá? Isso é que são os direitos políticos. Os direitos políticos podem ser divididos em duas categorias: direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Os direitos políticos positivos são aqueles que asseguram a participação do indivíduo na vida pública, tá? Na vida política, na condução da coisa pública. Então, os direitos políticos positivos asseguram a participação. Já os direitos políticos negativos são aqueles que, se ficarem caracterizados em uma determinada situação, impedem que o indivíduo participe da condução da vida pública, impedem que o indivíduo participe do processo de tomada de decisões políticas. Tá? Os direitos políticos positivos, né, o direito político positivo por excelência, né, quando a gente pensa em direito político positivo, a primeira coisa que vem à mente é o direito de sufrágio. Então, o direito de sufrágio é o direito político positivo por excelência. E o direito de sufrágio envolve o direito de votar e o direito de ser votado, o direito de se candidatar e receber votos e ser eleito. Tá? Então, você percebe o seguinte, que o direito de sufrágio envolve tanto a capacidade eleitoral ativa, que é a capacidade de votar, quanto a capacidade eleitoral passiva, que é a capacidade de ser votado, de se candidatar, receber votos e eventualmente ser eleito. Tá? Então isso é o direito de sufrágio. Agora, para que o indivíduo possa exercer a capacidade eleitoral ativa, ele deve preencher alguns requisitos, tá? Que são os seguintes, previstos na Constituição Federal. Então, para poder exercer o direito de voto, o que o indivíduo deve atender? O que ele deve preencher? Ele deve ter um alistamento eleitoral, então ele deve se alistar como eleitor e deve ter o título de eleitor. Tá? Ele deve ter nacionalidade brasileira, não pode ser estrangeiro. Quem é estrangeiro não pode nem se alistar. Tá? Deve ter idade mínima de 16 anos e deve não ser conscrito. Né? Os conscritos são aqueles que se encontram no serviço militar obrigatório, né, pelo período de 1 ano, geralmente quando o indivíduo atinge a maioridade. Tá? Isso aqui são os conscritos. Os conscritos, então, não podem o quê? Não podem se alistar eleitoralmente, tá bom? Bem, quando o indivíduo vai votar, né, houve uma discussão envolvendo a identificação do indivíduo no momento de votar. Quando ele vai votar, para ele se identificar, será que basta que ele apresente um documento de identificação com foto? Ou ele tem que, além desse documento de identificação com foto, apresentar também o título de eleitor? E por que essa discussão surgiu?
Porque a lei das eleições sofreu uma alteração, e essa alteração indicava o quê? Que o eleitor, na hora de votar, tinha que apresentar um documento de identificação com foto e o título de eleitor. Isso foi impugnado no STF. E o STF julgou inconstitucional a exigência de título de eleitor. Essa dupla exigência. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não atendia à proporcionalidade nem à razoabilidade exigir que no momento da votação, além do documento oficial com foto, se exija também a apresentação do título de eleitor. Mesmo porque o título de eleitor nem é um documento hábil, é apto a evitar eventuais fraudes na identificação do eleitor, tá bom? Então, essa dupla exigência não é admitida pelo Supremo Tribunal Federal. Olha só o que o Supremo falou aqui nessa ADI que tratou dessa questão, ADI 4467, tá? Na decisão cautelar, que suspendeu essa exigência logo no início do processo, o Supremo falou o seguinte: reconhecimento em exame prefacial de plausibilidade jurídica da alegação de ofensa ao princípio constitucional da razoabilidade na interpretação dos dispositivos impugnados que impeça de votar o eleitor que, embora apto a prestar identificação mediante apresentação de documento oficial com fotografia, não esteja portando o seu título eleitoral. Então não é razoável exigir a dupla identificação. Medida cautelar deferida para dar às normas ora impugnadas interpretação conforme a Constituição Federal, no sentido de que apenas a ausência de documento oficial de identidade com foto impede o exercício do direito de voto. Então, se o indivíduo chega lá sem o título de eleitor, mas tem um documento com foto, ele pode votar, ele não pode ser impedido de votar, tá? Essa decisão, esse entendimento, foi confirmado no julgamento final de mérito dessa ADI, da ADI 4467, e o Supremo Tribunal Federal adotou a mesma linha de pensamento. Tá? Não é possível fazer a dupla exigência. Só que veja um detalhe: na medida cautelar, o Supremo se fundamentou no princípio da razoabilidade. No julgamento final de mérito, adotando a mesma linha de raciocínio, em vez de falar em princípio da razoabilidade, o STF falou em princípio da proporcionalidade, como se fosse um sinônimo de razoabilidade, enquanto tecnicamente não é. Tá? Então, só um detalhezinho interessante na decisão. Mas seja como for, não é possível exigir essa dupla identificação. Se não tiver, portanto, o título de eleitor, mas tiver um documento de identificação oficial com foto, o eleitor pode votar sim, tá bom? Não tem nenhum impedimento a isso. Bem, o voto no nosso ordenamento jurídico possui algumas características, tá? Que são essas que estão aqui na nossa tela. Vamos aqui ver uma por uma. Primeiro, o voto direto, que significa que as pessoas, os eleitores, escolhem diretamente os seus candidatos. Tá? Eles vão lá, apresentam seu voto, registram o seu voto na urna diretamente, sem ninguém fazendo essa escolha por eles. Agora, tem uma hipótese no nosso ordenamento jurídico em que o voto é indireto. Quando? Quando ocorre uma dupla vacância no Poder Executivo Federal. O artigo 81 da Constituição diz que, havendo uma dupla vacância, ou seja, ficam vagos os cargos de presidente da República e de vice-presidente da República, haverá uma nova eleição para novos presidente e vice-presidente da República. E acontece o seguinte: quando essa dupla vacância ocorrer na primeira metade do mandato, essa nova eleição será uma eleição direta, a ser realizada no prazo de 90 dias, tá, da última vaga. Mas se a dupla vacância ocorrer na segunda metade do mandato que já foi iniciado, essa eleição vai ocorrer no prazo de 30 dias e será indireta pelo Congresso Nacional. É isso que diz a Constituição Federal. Então nós temos essa hipótese de eleição indireta no nosso ordenamento jurídico. Essa norma que prevê a eleição indireta para a eleição de novos presidentes e vice-presidente da República, se a dupla vacância ocorrer na segunda metade do mandato presidencial, segundo o STF, não é de observância obrigatória. Então, os estados e os municípios têm autonomia para definir se, no caso de ocorrer uma dupla vacância no seu poder executivo na segunda metade do mandato, a eleição será direta ou indireta. Isso aí o Supremo Tribunal Federal tem entendimento tranquilo em relação a isso. Agora tem um outro detalhe. Os estados, assim como os municípios, têm competência para regulamentar por meio de lei o procedimento de eleição para esses novos chefes do poder, para esse novo chefe e vice-chefe do Poder Executivo,
em caso de dupla vacância no Poder Executivo, tá? Essa eleição indireta, tá? Então, os estados e municípios têm competência para regulamentar isso. Por que eu estou falando isso? Porque, segundo o artigo 22, inciso 1 da Constituição, o direito eleitoral é um tema de competência privativa da União. Mas o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que, embora direito eleitoral seja um tema de competência privativa da União, né, competência legislativa privativa da União, isso não impede que os estados e os municípios também, claro, regulamentem essa eleição indireta caso ocorra uma dupla vacância na segunda metade do mandato do Poder Executivo. Porque, na verdade, aí se trata apenas de exercício da autonomia do próprio ente federado, que tem autonomia para definir, inclusive, se a eleição vai ser indireta ou não. Isso não é uma evasão no campo de competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral. E tem outro detalhe. A votação parlamentar para eleger o novo chefe do Executivo e o vice-chefe do Poder Executivo, no caso de eleição direta, é aberta, tá? Isso também foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo falou o seguinte: em regra, as deliberações e votações no âmbito do Poder Legislativo são abertas, são públicas, tá? Não são secretas. O sigilo do voto nas deliberações parlamentares é a exceção, tá? Em regra, se exige transparência, tá? O sigilo do voto só é assegurado ao cidadão eleitor para evitar que ele sofra pressões de caráter social ou econômico no momento de escolher o seu candidato. Mas isso não ocorre quando é um parlamentar que está exercendo o seu voto em uma deliberação parlamentar, inclusive quando se trata de uma eleição indireta para o Poder Executivo. Beleza? Vamos seguir aqui. O voto é secreto, né? É assegurado o sigilo do voto, certo? O voto também é universal, o que significa nós não temos nenhum critério discriminatório para dizer quem vai votar e quem não vai votar no nosso ordenamento jurídico. Nosso voto não é restrito. A gente não exige nenhum critério censitário, né, uma renda mínima, nenhum critério capacitário como uma escolaridade mínima. Inclusive, os analfabetos podem votar, tá? Eles são inelegíveis, a gente vai ver isso ainda, mas eles podem votar. Então, o voto é universal no nosso ordenamento jurídico. Ele é periódico, né? Nós vivemos num regime republicano, então existe uma alternância no exercício do poder, então, naturalmente, o voto vai se renovar também periodicamente. Ele é de comparecimento obrigatório, né? Aquela questão do voto obrigatório. O voto é obrigatório no nosso ordenamento jurídico para os maiores de 18 anos e menores de 70 anos, tá? Para quem é maior de 70 anos, para quem é menor de 18 e maior de 16 anos, e para quem é analfabeto, o voto é facultativo, beleza? O voto também é livre, né? Significa que o eleitor tem a garantia de não sofrer nenhuma pressão, nenhuma interferência no momento de escolher o seu candidato. O voto é personalíssimo, não pode ser exercido por meio de procuração, só o próprio eleitor pode ir lá votar. E o voto é de valor igual para todos. O meu voto tem o mesmo valor que o seu, que tem direito, o mesmo valor dos seus parentes, seus amigos. Então, cada um tem um voto de igual valor, beleza? Algumas dessas características do voto são cláusulas pétreas, tá? Então, não podem ser objeto de emenda constitucional que seja tendente a aboli-las. Isso está lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, que fala que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Aí lá no inciso 2 fala o voto direto, secreto, universal e periódico. Perceba o seguinte, o voto obrigatório não é uma cláusula pétrea, tá? Então é possível que a gente tenha uma emenda constitucional tornando o voto facultativo no nosso ordenamento jurídico, beleza? E a questão do voto impresso? Isso aí gerou muito debate. A gente teve uma lei criando, né, o voto impresso. O voto impresso nada mais é do que o cidadão vai lá na urna eletrônica, computa o seu voto e aí, né, ocorre a impressão de um recibo daquele voto mostrando em quem o eleitor votou. Houve uma lei criando esse voto impresso. Essa lei foi impugnada em uma ADI, nessa ADI 5889, tá? O Supremo Tribunal Federal inicialmente suspendeu a eficácia dessa norma, tá, que criou o voto impresso no nosso ordenamento jurídico, e no julgamento final de mérito dessa ADI declarou a inconstitucionalidade da norma. Por quê? Por conta do risco de identificação do eleitor com esse procedimento. Foi isso que entendeu o Supremo Tribunal Federal. Então, como ele enxergou aí, né, como o STF enxergou aí um risco de se vulnerar o quê? O sigilo do voto, ele julgou inconstitucional essa norma infraconstitucional que trouxe aí o voto impresso no nosso ordenamento jurídico, tá?
Agora a gente chega na questão da capacidade eleitoral passiva. A gente viu que o direito político positivo por excelência é o direito de sufrágio. E ele envolve a capacidade eleitoral ativa, que é a capacidade de votar, e a capacidade eleitoral passiva, que é a capacidade de receber votos, de ser votado. Então, a capacidade eleitoral ativa e a passiva, as duas, são direitos políticos positivos, porque asseguram a participação do indivíduo na vida política do Estado, tá? Agora, para que o indivíduo possa exercer a sua capacidade eleitoral passiva, isto é, candidatar-se, receber votos, eventualmente ser eleito, é necessário que ele preencha as chamadas condições de elegibilidade. Tá? As condições de elegibilidade estão previstas na Constituição Federal, lá no artigo 14, parágrafo 3º. Tá? Vamos ver aqui quais são. Ele fala o seguinte: são condições de elegibilidade na forma da lei, primeiro, nacionalidade brasileira, então o estrangeiro, que não pode nem se alistar como eleitor, não é elegível, tá? Então, nacionalidade brasileira. Segundo, o pleno exercício dos direitos políticos também é uma condição de elegibilidade. Terceiro, o alistamento eleitoral, então você tem que ser alistado como eleitor para ter elegibilidade, tá? Para preencher as condições de elegibilidade. 4. O domicílio eleitoral na circunscrição. Então, se você vai concorrer a um cargo eletivo em um município, como prefeito ou vereador, você tem que ter domicílio eleitoral naquele município, tá? Ou então, se você quer concorrer a um cargo eletivo estadual, você tem que ter domicílio eleitoral em algum lugar naquele estado, tá? E para concorrer a um cargo nacional, você pode ter domicílio eleitoral em qualquer lugar, tá? Vamos lá, tem que ter filiação partidária, tá? Lembrando que o Supremo vai se manifestar ainda sobre a questão da possibilidade de candidatura avulsa em eleições majoritárias, tá? Mas tem que ter, é uma condição de elegibilidade, a filiação partidária, e é necessário que seja preenchida uma idade mínima. A Constituição Federal prevê 4 diferentes idades mínimas para diferentes cargos, tá? Eu já trouxe aqui na tabelinha, tudo bem esquematizado pra gente. Olha só, tem que ter pelo menos 18 anos quem vai se candidatar a vereador, tá? É a condição de elegibilidade para vereador que o indivíduo tenha 18 anos. Tem que ter 21 anos quem quer se candidatar a deputado federal, deputado estadual e deputado do Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito e juiz de paz, tá? Tem que ter pelo menos 30 anos quem quer ser governador e vice-governador, e é necessário preencher a idade mínima de 35 anos para os cargos de presidente e vice-presidente da República e senador, tá? Essas idades, elas são verificadas tomando-se em conta a data da posse no cargo, tá? Então, se no momento do registro da candidatura o indivíduo não tem ainda aquela idade, por exemplo, quer ser presidente ou quer ser senador, ele tem 34 anos, mas se na data da posse no cargo ele já terá 35 anos, não tem problema, ele pode registrar a sua candidatura, porque a idade é conferida levando-se em conta a data da posse no cargo. Só tem uma exceção, que é essa aqui. A idade de 18 anos, que é exigida para o cargo de vereador, tem que ser comprovada levando-se em conta a data limite, né, o último dia do prazo para registro da candidatura para aquela eleição. Por quê? Porque isso tem como objetivo evitar que um candidato menor de idade registre a candidatura, pratique atos eleitorais, realize campanha e, eventualmente, pratique alguma conduta que seja prevista em lei como crime eleitoral e não possa ser responsabilizado pela prática dessa conduta, tá? Então, quem quer se candidatar a vereador tem que ter pelo menos 18 anos, e essa idade mínima de 18 anos tem que ser comprovada, né? Tem que ter sido atingida já na data limite para registro das candidaturas, tá bom? A gente chega aqui no fim desse bloco, tá? A gente vai fazer uma pausa aqui. Por quê? Porque daqui a pouco a gente já vai entrar nos direitos políticos negativos. E aí, para não fazer uma interrupção no meio dessa explicação, eu vou reservar para o próximo bloco, tá? Então daqui a pouco a gente volta com os direitos políticos negativos.